taça de ralis da Ilha Terceira e Grupo Central que principiou com o Rally da Praia da Vitória, a prova que se iniciou com uma especial citadina. Especial citadina na sexta-feira à noite. A prova contou com muito público e quem seguiu a prova foi o Jorge Silva, nosso comentador desportivo, que está em direto dos estúdios em Angra do Heroísmo. Jorge, como é que foi então esta primeira prova desta taça, que tem sido de resto muito animada ao longo dos últimos anos? Bom dia, Pedro. De facto, foi muito animada a prova da Taça de Ralis, a prova de abertura da Taça de Ralis Alemar do Grupo Central, animada, se bem que não para a disputa dos lugares cimeiros, mas já lá vamos. De facto, a ideia que fica deste primeiro rally do ano de 2011 na Ilha Terceira é que as coisas vão ter, de facto, muita luta à mistura, ainda que o resultado final, com a vitória de Fernando Menezes, muito descansado, possa fazer prever o contrário. Isto porque tudo começa na sexta-feira à noite com uma super especial noturna que ficou marcada pelo mau tempo. A chuva veio trazer dificuldades acrescidas aos pilotos, se bem que proporcionando, por exemplo, a Ricardo Moura, que aqui vemos um melhor espetáculo em termos de condução, mas permitiu que Fernando Menezes se isolasse de imediato no comando dos acontecimentos, numa posição de onde não mais viria a sair. Seria, no entanto, injusto reduzir a vitória de Menezes à vantagem de sexta-feira, até porque ela acaba por não ser assim tão significativa quanto isso, visto que no sábado venceu todas as classificativas e foi, por isso, mais do que justo vencedor deste rally. Entre os homens das duas rodas motrizes, aí sim a animação parece estar mais do que garantida e, mesmo descontando a ausência do campeão de 2011, vamos ter certamente com este rally as pistas para um ano que se adivinha muito competitivo. Se o campeão esteve ausente, o que dizer da prestação de Tiago Azevedo e de Rui Teixeira ao volante do Renault Clio R3 em estreia absoluta, quer neste carro, quer na condução de duas rodas motrizes. Tiago Azevedo acaba por conseguir uma segunda posição que nunca esteve em causa, ele que esteve também consistentemente à frente de Artur Silva e Paulo Jesus em Citroën Saxo Cup. As imagens que vemos são relativas, portanto, à noite de sexta-feira e são bem elucidativas da forma como o piso estava molhado. Aliás, chove nesta altura, na passagem dos concorrentes, que cumpriram o percurso e já com desistências a registrar na noite de sexta-feira. Mesmo com o mau tempo que se verificou, o público marcou presença assinalável na noite da Praia da Vitória e mais ainda ao longo do dia de sábado, que amanheceu também com uma chuvinha teimosa, mas depois melhorou substancialmente para terminar num dia radioso para os lados da praia, se bem que com algum vento à mistura. Os concorrentes, aqui está já imagens de sábado de manhã, com o vento a marcar presença, mas nem por isso a afastar os concorrentes, nem o público, obviamente. Fernando Menezes entra novamente muito forte e deixa de contar com a oposição de Tiago Valadão, também desde cedo com problemas no motor do seu Citroën Saxo Cup, para depois ficar apenas com a preocupação, se é que assim se pode chamar, de controlar o andamento dos adversários. Vemos aqui Fernando Menezes no Subaru Impreza WRX, ele que tripulou a única máquina de tração integral presente neste rally. Fernando Menezes com um andamento bastante consistente, a análise dos tempos efetuados ao longo das 6 classificativas diz-nos isso mesmo, a consistência dos tempos efetuados. Tiago Azevedo com o Renault Clio R3 pertencente ainda a Olavo Esteves, esteve muito bem para quem só na semana anterior tomou o primeiro contacto com a viatura e foi aprendendo aos poucos ao longo do dia os segredinhos que tem a condução deste automóvel para conseguir uma boa prestação. Ficou 51 segundos depois
de Fernando Menezes. Artur Silva e Paulo Jesus fizeram aquilo que, aliás, aqui temos Paulo Menezes, que é o concorrente número 5, Paulo Menezes, que também teve problemas ao longo do rally. Ele fez alguns excessos na sexta-feira à noite e mesmo no sábado também não ficou isento de sustos. Começou com um furo que o atrasou imenso e acabou na 9ª posição da classificação geral. Uma prestação que acaba por ser um pouco menos conseguida do que certamente o piloto desejaria, mas que será revista em futuras ocasiões, certamente. Como se pode perceber das imagens, o piso em bom estado permitiu andamentos muito interessantes e permitiu que os concorrentes testassem já os seus carros e que experimentassem afinações para esta temporada. Vemos Herberto e Sónia Alves no Toyota Aries, o único concorrente presente na classe 5 neste rally, que acaba por funcionar como um ensaio geral para aquilo que se poderá passar no próximo Rally Sical, acrescentando obviamente outros concorrentes com outras aspirações ao Campeonato dos Açores de Rallys. João Silva no Fiat 500 Abarth, uma das viaturas mais acarinhadas pelo público pelo fator novidade que acarreta, porque de facto é uma das viaturas que o público feminino em especial mais aprecia. Vemos aqui Nuno Sintra no outro Renault Clio R3, o piloto dentista, conseguir a 10ª posição no final deste rally, acompanhado por Miguel Soares. Uma das notas de destaque é para Carlos Martins, com o Fiat Punto HGT, adquirido recentemente a Duarte Maciel. Este Fiat Punto que permitiu o regresso de Carlos Martins aos rallies, e em boa hora. A prestação alcançada mostra claramente que, apesar da falta de ritmo, Carlos Martins não se esqueceu de como conduzir desde os tempos deste Nissan Micra, que agora pertence de Adriano Rosa. Tripulado pela dupla Jorge Sousa e Adriano Rosa, foram os segundos entre os veículos sem homologação. Isto porque o Toyota Corolla GT ainda não está refeito das mazelas sofridas no decorrer da época de 2011. No que toca aos VSH, a vitória foi para esta dupla, Ricardo Manuel Moura e Manuel Costa, no Peugeot 106 S16, que se superiorizaram largamente à concorrência e estiveram mesmo perto de alcançar o 4º lugar final, sendo ultrapassados por Fábio Valadão apenas na última prova especial de classificação, terminando separados por escassos 5 décimos de segundo. Meio segundo, portanto, para esta diferença entre 3º e 4º classificado. Víamos Tiago Mourão e Francisco Misturada no Toyota Starlet, dupla que se classificou na 13ª posição no final. Aqui Roberto Pires e Carlos Vieira no Opel Corsa 1.2. Um rally que fica marcado, de certa forma, pelos protestos dos concorrentes devido à zona final, quer da classificativa da manhã de sábado, quer da tarde. Temos aqui Délio Dias com alguns problemas também para conseguir terminar o rally, ele que acaba por ser 15º. Dizia que os concorrentes com algumas reclamações, porque a organização prontamente atendeu e que terá em conta em futuras realizações. A tabela final de resultados ficam então assim ordenada, com Fernando Menezes e Roberto Areias a vencer este Rally Cidade da Praia da Vitória. Segundo lugar para Tiago Azevedo e Rui Teixeira, já a 51.9. Terceira posição Artur Silva, Paulo Jesus, 1 minuto e 3 segundos. Quarto lugar para Fábio Valadão e Bruno Lopes, já 1 minuto 26.8. E Ricardo Manuel Moura e Manuel Costa, vencedores entre os VSH, em quinto lugar, com mais 5 décimas de segundo. Sexta posição para Carlos Martins, num excelente regresso. Depois, 7º lugar para Hélder Pereira e Marco Spindler, que também se estreava com o Citroën Saxo. João Silva e João Pacheco foram 8º. Paulo Menezes, Silvestre Rocha na 9ª posição. E a fechar o top 10, Nuno Sintra e Miguel Soares no Renault Clio R3.
E qual é então a próxima prova desta taça de ralis Ilha Terceira e Grupo Central? A Taça de Rallies vai fazer aqui um pequeno interregno até à altura das São Joaninas, à altura em que teremos a próxima prova pontuável. Entretanto, na Ilha Terceira haverá o Rally Sical, esse já a contar para o Campeonato dos Açores de Rallies, que se disputará no mês de abril. E, entretanto, a taça regressa, portanto, em junho. E temos também, já no próximo fim de semana, Jorge, o rally que conta para aquela taça de ralis do Faial do Canal, das Ilhas Faial e Pico, o Rally do Pico. Temos já a lista de inscritos. Aí também muito entusiasmo nestas duas ilhas. Exato, os rallies conheceram, paradoxalmente, em tempos de crise, um acrescento de popularidade, principalmente nas ilhas do Grupo Central, para além da Ilha Terceira. O rally Taça de Rallies do Canal acaba por reunir pilotos de Faial e Pico numa competição. E também aqui o caso do Sérgio Silva, que vai de São Miguel. Era o que eu ia dizer, que atrai também pilotos de outras ilhas, como é o caso de Sérgio Silva, que está inscrito também a fazer já um ensaio depois do SAT Rally Açores para o Campeonato dos Açores de Rallys. Pilotos que vemos participar, infelizmente, tal como sucede na Taça do Grupo Central, apenas neste género de provas e que depois não têm meios para se deslocar às outras ilhas. E com bons carros, vemos aqui Subarus, Mitsubishis. Exato, o plantel de viaturas não é de todo desprezível. Os Subarus, os Mitsubishis que pontuam nestas competições poderiam também trazer outro ânimo ao Campeonato dos Açores de Rallys e ao Campeonato Open, obviamente, mas infelizmente as condições financeiras exigidas para a participação não conseguem ser e Jorge, satisfeitas. 19 concorrentes é um bom número, não é? Um bom número de inscritos, como tu dizes, na atual fase em que há grandes dificuldades económicas, mas em que os rallies ganharam no folgo, quer no Grupo Central, Terceira, Graciosa, quer Faial e Pico. É verdade, os números são bons se atendermos à especificidade dos tempos que atravessamos. 19 equipas inscritas na Taça de Rallies do Canal, tivemos 26 inscritos, embora nem todos estivessem presentes à partida por diversos motivos, no Rally Cidade da Praia da Vitória. São números que, mesmo ficando abaixo, por exemplo, na Ilha Terceira, daquilo que já foi o hábito das listas de inscritos, principalmente dos rallies do Campeonato dos Açores de Rallies, mas são números que não podem deixar de ser considerados positivos, porque muitos, para não dizer quase todos, das equipas que participam fazem-no por amor aos rallies, por amor à arte, se assim podemos chamar, e com muito sacrifício pessoal, muitas horas de trabalho próprio para poder participar. No fundo, os rallies são uma paixão e nestes tempos difíceis vai resistindo quem consegue manter viva essa chama da paixão. Muito obrigado, Jorge Silva, pela tua colaboração mais uma vez aqui, comentando o rally que se realizou na Ilha Terceira e os desportos motorizados em geral nos Açores.